Glória a Deus. Nem tanto, né, pastora Dani? Às vezes o pastor Washington está pregando aqui e ele fala assim, não é, eu vou perguntar ao professor, eu não... Tem muitas coisas ainda a aprender, né, irmãos? Glória a Deus. Mas boa noite a todos vocês, a paz do Senhor. Ó, irmãzinha ali, Deus abençoe, Luci. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Eu quero cumprimentar primeiramente a igreja com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Para ser mais rápido, né? Não é o versículo do texto. O Maico vai colocar ali, por favor. 1 Coríntios 15, 19. Tão lindo esse versículo, mas tão verdadeiro também. Se esperássemos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Glória a Deus, né, irmãos? Nós não esperamos Cristo só para esta vida. Estamos aguardando a sua volta para a eternidade, morarmos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então, às vezes, quando alguém te perguntar a razão de tanta alegria, de tanta fé, de tanta coisa que acontece na nossa vida e nós permanecemos em Cristo, é porque esperamos para outra vida ainda. Não só nesta vida, glórias a Deus. Se Jesus não fosse voltar, irmãos, hoje você perdeu o seu tempo de estar aqui. Se Jesus não fosse voltar, nós saímos de casa em vão. Mas glórias a Deus, aguardamos o Senhor para eternamente morarmos com Ele. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante. Glória a Deus. Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante, que diz assim: Parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e o escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto não espalhei? E ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas a que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, se fosse dar um título para essa mensagem,
dando um título para essa mensagem, não enterre o seu talento. Esse é o título dessa mensagem. E para os irmãos terem uma ideia, a princípio, o que era um talento? Se você fizer uma breve pesquisa, irmãos, era muito dinheiro. Valia muito. Um talento, segundo uma pesquisa que eu fiz, era uma unidade de medida de peso e também de valor monetário, mas tinha diferentes valores dependendo da época. Mas da época que aqui se menciona, irmãos, um talento pesava cerca de 34 a 35 quilos de ouro ou prata. Então você vai fazendo a conta aí. 35 quilos de ouro, um talento. Aquele primeiro homem recebeu 5 talentos. 5 vezes 35, 175 quilos de ouro. Ou 6.000 dias de um trabalhador. Então, o que nós percebemos aqui, primeiramente, muitas coisas importantes nesse texto para nós. A primeira delas, que aquele senhor era um homem generoso, era um homem bom, era um homem que confiou para os seus servos os seus bens. Ele não confiou os bens de outras pessoas, não. Ele deu aos seus servos, confiou aquela quantia, aquele valor alto, para quem ele confiava também. Então ele tirou dele o que pertencia a ele. E nós vemos aqui, então, irmãos, que aquele homem era generoso. E a primeira coisa que nós vemos a respeito dos talentos, talvez você esteja pensando aí, talvez seja verdade mesmo o que eu vou falar. Deus, além de nos salvar, além de escrever o nosso nome no livro da vida, Ele nos confiou os seus talentos, os seus dons, os seus ministérios. O Senhor ainda confiou a nós o que pertencia a Ele, o que é dele, e Ele deu para nós. Só a salvação bastava, mas Ele deu para cada um de nós ministérios, dons, talentos e tanta coisa para a nossa vida. Mas esse texto, irmãos, nos ensina muita coisa importante. Então é um privilégio muito grande e que nós recebemos tudo isso de Deus. Mas nós vemos aqui, a começar pelo versículo 15, que Ele nos deu algo que não vai além da nossa capacidade, porque Ele diz assim, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Irmãos, olha só, ninguém recebeu mais do que podia suportar. Ninguém recebeu além do que poderia fazer. Deus não está querendo colocar um fardo pesado nas nossas mãos ou nas nossas costas. Deus não está querendo nos dar um dom, um talento, um ministério, para que você diga assim, Senhor, eu não suporto isto, isso não é para mim, o Senhor calculou aí errado e eu não sou essa pessoa. Não, Deus não fez isso. Cada um segundo a sua capacidade. Então, quando Deus olhou para você e te deu o dom para você cantar, para você louvar, para você pregar, para você ensinar, para você ajudar as pessoas. O pastor falava aqui no começo do ano sobre tantos dons que Deus deu para cada um de nós, para servir as pessoas. Deus viu isso lá dentro do seu coração e falou assim, eu vou colocar isso em você, porque eu sei que você é capaz de executar. Eu sei que você tem condições e você vai ser um servo bom e fiel. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que
O Senhor não dá nada que não seja além da nossa capacidade. Ninguém recebeu mais, ninguém recebeu menos, mas sim todos segundo a sua capacidade. Ninguém recebeu para ser melhor do que o outro. Ninguém recebeu para ser menor do que o outro. Mas todos recebemos para servir. E não adianta, irmãos, um querer fazer o que o outro faz, porque às vezes não vai dar certo. Se eu tentar me arriscar em alguma outra coisa aqui, às vezes eu já me arrisquei algumas vezes em cantar. Mais ou menos. Mas quem tem o dom é diferente. Olha para o seu coração nessa noite e veja qual é o talento que Deus deu a você. O que Deus colocou na sua vida? Mas como eu disse, não é para competir um com o outro, não é para pisar no outro, não é para brilhar, não é para ser uma super pessoa, não é para se destacar e viver nesse mundo se destacando, não. É para servir, é isso que Ele nos deu. Nós vamos ver seguindo os textos, mas ainda há uma outra coisa que nós aprendemos. A primeira então é, cada um recebe segundo a sua capacidade, não há competição e todos recebem segundo aquilo que podem produzir. A segunda coisa, irmãos, que nós vemos aqui no texto, é que a necessidade de sermos fiéis com aquilo que recebemos. É muito bom receber. É muito bom você olhar para a sua vida e falar que coisa linda, Deus me deu uma casa, Deus me deu uma família, Deus me deu uma igreja, Deus me deu bons amigos, Deus me deu dons e talentos, Deus me deu saúde, mas preste atenção, seja fiel no que Deus te deu. A questão que nós vamos ver aqui para frente é a fidelidade dos servos. A questão que envolve todo essa parábola dos talentos é a fidelidade daqueles homens. E a Bíblia diz, pensando ainda nesse início de ano, é que aquele homem partiria, mas que um dia ele voltaria para quê, irmãos? Prestar contas. É bom receber. É bom dizer que você tem um talento. É bom dizer que você tem vários dons. É bom dizer que você é uma pessoa útil aonde você vive. Mas saiba que um dia nós vamos prestar contas deste dom. Nós vamos prestar contas deste talento. Esse Senhor vai voltar e vai nos requerer, como nós vimos aqui nesse texto, aquilo que ele nos concedeu a cada um de nós. O versículo 20 é muito importante, assim como os outros, porque diz assim, aproximando o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, e diz, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos eu ganhei. E o Senhor responde no 21, muito bom, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A fidelidade gera recompensa. Ele foi fiel no que recebeu. Ele devolveu em dobro o que recebeu. E o Senhor agora entra no gozo do seu Senhor. Você será recompensado. Você será recompensado pelo que você fez. Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, irmãos. Ele nos chamou para sermos fiéis. É isso que Deus nos chamou. Eu sei que cada igreja faz os seus trabalhos, suas apostas, as suas ideias, os seus ministérios, e sem querer criticar ninguém, mas eu quero dizer, Deus não te chamou simplesmente para ser próspero, para ser rico, para ser uma pessoa bem-sucedida nessa vida. Deus te chamou para ser fiel. Deus te chamou para ser servo. E aquele homem chamou os seus servos.
O seu chamado é para ser servo. Por isso tinha-se aquela ideia antiga. O crente ficou doente. Aí, onde que ele errou? Onde que ele pecou? Ele ficou desempregado, a casa caiu, aconteceu um acidente, aconteceu um desastre, fulano operou, fulano morreu, a vida dele parece que não vai muito bem. Aonde ele errou? Às vezes ele não errou em lugar nenhum, ele é apenas um servo que recebeu tanta coisa na sua vida e ele tem um Senhor para prestar contas, simplesmente isso. E aqui aquele homem, irmãos, nós vemos aqui, quando ele entrega o que aquele seu senhor lhe entregou, ele devolve em dobro, ele recebe uma recompensa. E a sua recompensa, ele entra no gozo do seu Senhor. O versículo 23, irmãos, diz assim, para o segundo, servo bom também e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito também te colocarei. Olha para você ver que coisa importante. Eles receberam talentos diferentes, mas a recompensa foi a mesma. Então não tem quem recebeu mais. O outro recebeu menos, não existe isso não. Porque na hora de Deus te dar a recompensa, Ele recompensa a todos. O céu está à sua espera. O céu está à nossa espera, a recompensa é a mesma. O seu Senhor deu para o que tinha 5 talentos, o mesmo que deu para 2. A recompensa é a mesma. Mas acontece uma coisa interessante no versículo 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, ele disse, sabendo que és um homem severo, e que ceifas onde não semeastes, e ajuntas aonde não espalhaste. Primeira coisa, mentira. Quem disse que aquele senhor não era bom? Quem disse que ele não era generoso? Quem disse que ele colhia onde não semeava? Se ele tira do seu próprio bem e dá para os seus servos, ele é um homem mau? E esse servo já começou mentindo. Não era por aí. Aí, irmãos, começam o quê? A afirmação desse servo é mentira, porque o Senhor é generoso. Mas aí o versículo 24 começam o que a gente vê muito nos nossos dias, sabe o quê? As desculpas. As desculpas atrapalham a nossa vida, irmãos. As desculpas. Deus te dá o talento, mas hoje você não pode. Deus te dá o dom, mas hoje você está com pressa demais. Deus te dá os ministérios, mas Senhor, eu tenho tanto para fazer nessa vida. Tanta coisa que ocupa o nosso dia a dia, a nossa vida, e começam as desculpas. Senhor, mas olha, pelo menos eu estou devolvendo o que eu ganhei. Não. A fidelidade gera recompensa, a fidelidade gera mais fidelidade ainda. Deus queria que aquele homem também entregasse para o seu Senhor o seu talento multiplicado. E a negligência daquele homem, irmãos, gerou uma coisa que gera na vida do crente, sabe o quê? A esterilidade. A negligência gera esterilidade. A pessoa não consegue produzir nada. Ela recebe, ela vai se enchendo, mas ela não consegue dar de volta o que ela recebeu. Tomemos cuidado com a negligência com a nossa vida. A negligência nos faz andar para trás. Observe para você ver, o objetivo do talento não era preservação, era multiplicação. Esse era o objetivo do talento. Senhor, aqui está o talento. O Senhor me deu 5, eu lhe dou 10. O Senhor me deu 2, eu lhe dou 4. Esse é o objetivo do talento. Não é a preservação. É a multiplicação.
É para isso que Deus nos chamou, irmãos, é a multiplicação. É para que nós saímos da nossa zona de conforto, da nossa negligência e viemos atender o chamado que Deus deu para cada um de nós. Não é apenas carregar um título. Eu sou daqui, o outro é dali, o outro também é que resolve isso, o outro é que faz aquilo. O título é muito bacana. Mas vamos produzir, vamos gerar mais almas. Nas orações que nós temos visto aqui os irmãos fazerem, quando oram pelas nações, como a pastora Dani acabou de orar agora há pouco, como o Ravilso, quinta-feira, e tantas mensagens que nós temos ouvido, irmãos, nós temos percebido, não sei se você está percebendo uma coisa, que nós estamos chegando num momento em que nós precisamos, como o pastor Ronan pregou hoje pela manhã, não estava aqui, mas depois de tarde eu ouvi o culto, assisti o culto, como ele pregou pela manhã. Às vezes, uma pessoa que se aproxima de nós, que precisa de uma palavra de amor, que tem uma história na sua vida para contar. Eu já contei para os irmãos, estava encostado numa parede, com o pé na parede. Chega um homem bêbado para mim, do nada ele apareceu, bêbado, cambaleando, e disse assim: eu era pastor, olha a minha situação, olha a minha vida. Irmãos, eu tive pena daquele homem, de chorar com ele, de ver a necessidade dele. Aí você olha para a sua vida e o que você faz naquele momento? Deus te deu alguma coisa. Deus te deu um talento. Deus te deu um dom. Deus te deu um ministério. Deus te deu uma palavra. Ele te salvou. Ele colocou o Espírito Santo na sua vida para que você abrisse a sua boca e falasse para aquela pessoa, para que ela pudesse sair daquela vida e ser novamente um servo de Deus. É isso que nós precisamos procurar fazer mais. Uma coisa, irmãos, que eu ainda desejo fazer, que eu vi alguém fazendo, e quase todos os dias eu penso nisso. Estava ali na UPA do bairro São Paulo uma vez, à noite, esperando para ser chamado para uma consulta, entra um grupo de irmãos, com aquela garrafa de café com leite, pãozinho de sal. Quero falar para vocês, antes de distribuir, ali não tem lugar para você comprar nada. Tudo fechado. As pessoas com fome, não tem onde comprar alguma coisa, esperando ser chamado. A demora é longa. A pessoa vem e te entrega um copo de café com leite, quentinho, um pãozinho com manteiga. E antes de ir embora, ele deixa um versículo para cada um e fala: eu queria fazer uma oração por você. Eu vi pessoas chorando ali, chorando pela atitude daqueles irmãos, que coisa linda. E a gente fica pensando, sabe o que é isso? É talento. Deus deu vida, deu inteligência, deu dom, deu talento, deu saúde, para aquela pessoa de casa fazer aquele café com leite e colocar dentro daquela garrafa enorme e fazer aquela boa ação àquelas pessoas. Quanta coisa nós podemos fazer pelas pessoas. Quanto talento tem na nossa vida. Olha para você agora, para dentro de você. Pensa como que você era e pensa como que você é hoje. Quanta coisa boa Deus investiu em você. Quanta coisa maravilhosa Deus colocou na sua vida. Mas para quê, irmãos? Para você levar para onde? Para a gente levar isso para onde? Para o cemitério? E não usar? E há uma coisa mais séria ainda que eu gostaria de falar para vocês. É o versículo 30, a mais dura de todas. A mais dura de todas, mas é a realidade. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Eu escrevi aqui, além de perder a recompensa, perdem também a alma. Para quem acha que uma vez salvo, salvo para sempre. Além de perder a recompensa, o Senhor falou com aquele homem assim, lança ele agora nas trevas. É servo mau, é negligente. Olha o que a negligência faz com a nossa vida. Não é um dia aceitar Jesus, ser salvo, cruzar os braços. E agora sou crente, meu nome está escrito no livro da vida, eu não preciso fazer mais nada, eu só preciso assistir ao culto uma vez por semana, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. A Bíblia diz que aquele homem voltou, depois de um certo tempo, para pedir contas para os seus servos. Nós estamos em janeiro, 12 de janeiro de 25. Não vai demorar muito, chegaremos em 31 de dezembro. Se Deus permitir, estivermos todos aqui em nome de Jesus, você vai olhar para trás e vai dizer assim, mais um ano se passou. O que eu fiz com o meu talento? O que eu fiz com o meu dom? Será que eu ensinei alguém? Será que eu abracei alguém? Será que eu entreguei uma palavra de amor para alguém? Será que eu usei a minha voz? A gente usa tanto a expressão daquela missionária, né, que a gente não esquece, a Andresa, quando ela diz, e os irmãos já falaram tanto aqui, né, quando ela diz, Senhor, se tiver uns olhos que o Senhor quer usar, use os meus. Umas mãos que o Senhor quer usar, use as minhas. Os pés que o Senhor quer usar, use os meus. Aí chegaremos no final do ano, irmão, sabe o que vai acontecer? Nós temos que prestar contas. E não somente no final do ano, mas vamos dizer, e no final da vida. E no final, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, será que Ele dirá para nós, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor? Ou infelizmente, será que alguém vai ouvir, servo inútil? Seja lançado à esquerda, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, irmãos, a negligência com aquilo que Deus nos deu, ela não gera nenhuma recompensa, ela não gera nenhum fruto, ela não gera nada na nossa vida. Pelo contrário, ela faz nos perder até mesmo a nossa alma. E você precisa cuidar mais da sua alma. E você precisa cuidar mais dos dons que Deus nos deu. Pastor, como é que eu vou fazer? No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua rua, sua família, aonde você estiver. Apocalipse 3:11, irmãos, completando esse versículo 30. Apocalipse 3:11 diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Traduzindo, não seja negligente, senão alguém vai tomar a sua coroa. Ela pode ser tomada? Pode. Está escrito ali. Ó. Você tem que guardar. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Não negligencie aquilo que você recebeu. Cuide bem. Trabalhe. A Bíblia diz que logo quando aquele senhor entregou os bens, logo no comecinho, entregou os bens para o seu servo, a Bíblia diz que ele logo que recebera saíra, o versículo 16, e imediatamente passou a negociar com eles. Imediatamente, no versículo 16. Ele não perdeu tempo. Ele gastou o seu tempo. Imediatamente ele pegou o que tinha e começou a granjear muito mais. Então aquele homem não foi negligente. Ele foi recompensado pelo seu trabalho. O segundo da mesma forma. O terceiro não foi da mesma forma que os outros dois. Irmãos, e é isso que eu penso que está envolvendo a nossa vida nesses dias que nós estamos vivendo.
O que nós mais aguardamos, como eu li aquele versículo logo aqui no início, o que mais nós aguardamos é um dia morarmos com o Senhor. Se você perguntar para qualquer crente neste mundo, o que você espera nesta vida? Todos vão responder: espero em breve encontrar-me com o meu Salvador. É isso que nós aguardamos no mundo inteiro, as pessoas aguardam. Mas será também o dia, irmãos, da prestação de contas, eu repito. E Ele deu para cada um de nós. Vamos deixar as desculpas de lado. Vamos deixar aquilo que nos faz negligenciar de lado. Vamos nos unir cada vez mais. A pastora Daniela estava orando e dizendo assim, que se nós nos unirmos, o mundo vai crer, é assim que Jesus falou. Sabe como que as pessoas aceitam a Jesus como Salvador? Está lá escrito, Jesus falou assim, é quando vocês forem um. Se o mundo ver que nós somos um, eles vêm para Cristo também. Mas muitas vezes não tem sido assim. Muitas vezes não tem sido assim. Igrejas, um quer ser maior que o outro. Um quer que o seu nome brilhe mais do que o outro. Já cansei de ver aqueles testemunhos na televisão, que a pessoa fala assim, mas você foi curado? Sim, mas aonde você foi curado? Não, não fala quem te curou, não, fala aonde. Só falta ele dizer assim, não fala quem te curou, não, quem te curou é depois. Dá o endereço aonde você foi curado. É assim que tem sido. Não era para dizer, não importa onde foi, não importa como foi, não importa quem ele usou, importa que ele me curou. Glória a Deus. O mundo precisa ver que nós somos um. Mas isso não tem acontecido muitas vezes no nosso meio. Às vezes é como o pastor disse, a gente tem até que parar de assistir o YouTube um pouco. Você vê tanta briga, tanta confusão, tanto crente ofendendo outro crente, um xingando o outro, na televisão e no rádio, nas redes sociais, e uma briga tremenda. Meu Deus, aonde nós vamos parar com tudo isso? Mas voltando, irmãos, nessa noite a palavra que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, é esta: não enterre o seu talento. Talvez você já usou algumas vezes, não tenha usado mais. Talvez você olhe para você nessa noite e se lembra de quando você recebeu Jesus como seu Salvador e começou a sua caminhada no Evangelho e você percebeu aonde Deus está te chamando. Para que caminho Deus está te chamando e você descobriu. E você descobriu o que Deus quer para a sua vida, descobriu. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Você abriu um buraco tão grande, colocou aquele talento lá dentro, jogou terra por cima e disse assim, pelo menos um dia, quando ele voltar, devolverei o que eu tenho. Ele não quer que você devolva o que ele te deu, simplesmente. Ele quer que você esteja com as suas mãos totalmente cheias dos frutos, cheias das almas, cheias de tudo aquilo que ele deu para cada um de nós. Quando nós fomos fazer um evangelismo, lá em Veredinha, tem alguém aqui que foi lá conosco? Veredinha, Vale do Jequitinhonha, perto de Turmalina. Aquele pastor africano, pastor Menezes, foram vários ônibus, irmãos. Nós dormimos numa escola e evangelizamos a cidade de Veredinha inteira. Uma cidade inteira, casa por casa. Dezenas de jovens, senhoras, homens, adolescentes, uma maravilha. Mas um dia a gente estava orando na escola onde nós estávamos dormindo, e na hora da oração, Deus me deu uma visão e eu contei naquele dia para os irmãos.
duas mãos enormes se abriram assim, se estenderam, duas palmas das mãos. E das palmas daquelas mãos desciam as sementes. As sementes iam rojando daquelas mãos grandes naquele lugar. E eu falei assim, irmãos, nós estamos semeando neste lugar. Deus vai salvar almas. Ele vai usar o talento que Ele te deu, as pernas que Ele te deu, a voz que Ele te deu, a inteligência que Ele te deu, a sabedoria que Ele te deu para fazer alguma coisa, para chamar a atenção de alguém, para alguém perceber que algo está diferente na sua vida. Que você tem uma voz tão bonita, então vai lá na igreja ver eu cantar. Nossa, você tem tanta sabedoria, vai lá na igreja ver eu pregar. Você é assim, assado. Então venha ver quem me deu tudo isso. Eu vou te apresentar uma pessoa. Você tem que apresentar agora, irmãos, diante de Deus as suas mãos cheias. Aqui está, Senhor, eu fui uma pessoa útil, eu fui uma pessoa frutífera, o Senhor me deu e eu devolvo com alegria tudo aquilo que o Senhor me confiou. E Ele vai dizer para você, agora entra no gozo do seu Senhor, agora venha viver uma vida eterna ao meu lado, porque fostes bom e servo fiel. Isto é o que Deus espera de nós. Não coloque as desculpas na sua vida nessa noite. Deus não vai querer ouvir as nossas desculpas, não vai haver tempo para isso, porque é desculpa demais. Mas aproveite lá onde você está, por onde você andar. Fale de Jesus para as pessoas. Entregue o talento que foi dado a você. Imediatamente ele saiu para granjear novos talentos. Porque o Senhor das contas está chegando. Irmãos, e tantas outras áreas da nossa vida que Deus nos deu talentos. E às vezes a gente negligencia também. Você quer ver um exemplo? Hoje eu vi um doce de leite, mas minha boca encheu d'água. Falei assim, não, mas eu não vou comer. Este eu não vou comer. Quer dizer, eu estou tentando me proteger, né? Minha glicose, a última vez que eu fiz o exame, estava 99. A médica falou assim, você está na beirada, hein? Não pode passar, não. Aí eu vejo o doce de leite e dá aquela vontade. Ele não me deu saúde? Tem que tentar proteger um pouquinho aí, né? É o talento que Ele nos deu, a sua saúde. Aí eu vou almoçar com meu amigo, lá no restaurante. Eu sento aqui, ele senta ali, aí ele começa a comer a feijoada, e eu somente um bife. Aí eu vou tirando, e o feijão preto. E no meio do feijão, vem os... Como é que... Não, vem bacon, é os tropicão. Vem o bacon, vem a orelha, vem um monte de coisa. Aí eu vou colocando na bandeja, na travessa do lado, tirando tudo que é gorduroso. Aí sabe o que ele faz? Vai comer? Não? Falei, não. Então coloca aqui. Vai colocando. Até a gordura do bife que eu tiro e coloco lá, ele fala assim, não vai comer não? Falei, não, pode comer. Você quer comer, você pode comer. E no final, depois daquela Coca-Cola, ele fala assim, da Coca-Cola. No final daquela feijoada, ele fala assim, vamos tomar uma Coca? Eu falei assim, pode tomar, eu não quero não. Não, para dizer a verdade, algumas vezes eu tomei. Mas algumas vezes eu tomei. Mas não foram muitas não, não foram muitas não. Então, irmãos, eu falei assim, Alex, você precisa cuidar mais da sua saúde. Aí a gente vai tomar um cafezinho. Eu estou colocando lá um adoçante agora. Aí o colega faz assim, quase virou coisa de açúcar. Eu falei, você está pondo muito açúcar no café. Não pode não, você toma um cafezinho toda hora que você coloca uma colher dessa nesse café, vai chegar no final do dia, sua glicose vai estar 250. Então, irmãos, Deus nos deu a saúde para a gente cuidar dela. Eu falei, Alex, cuida da sua saúde. Sabe o que ele falou comigo, irmãos? Ele falou assim,
E eu diminuí, eu comia 2 pratos de feijoada. Hoje eu estou comendo só um, desse tamanho. Ah, irmãos, o negócio é sério. E ele falou que um dia passou mal e foi no médico. E o médico falou assim, eu não sei como é que você não morreu. Porque a sua glicose está alta, a sua triglicérides está alta, o seu colesterol está alto, está tudo alto em você, como é que você não morreu? E se você não tomar cuidado, você não vai passar bem, não. Então, a saúde é um talento que Deus nos deu. A inteligência é um talento que Deus nos deu. A alegria de viver é um talento que Deus nos deu. Não há desculpas, irmãos. Não há desculpas. Não vamos preencher uma lista de desculpas. Eu sabia que o Senhor era assim, por isso eu enterrei o meu talento. Ah, o Senhor viu que aquele dia eu não estava bem. Ah, o Senhor viu que aquele dia eu estava triste, eu não podia fazer nada, eu tinha uma grande dívida para pagar, e como é que eu ia ajudar alguém? Irmãos, se a gente for relacionar, desculpa é que não vai faltar. Desculpa é que não vai faltar. Mas glória a Deus. Um dia eu cumprimentei um rapaz, oi, tudo bem? Ele falou assim, estou melhor do que eu mereço. E é verdade. A gente está melhor do que nós merecemos. Temos muito mais do que merecemos. Se possível fosse nós não fazermos isso, nós não pedíamos mais nada. Só agradeceríamos. Mas a gente não consegue, né? A verdade é essa. A gente já acorda de manhã e fala, Senhor, me dá um belo dia. Você já fez o primeiro pedido. Né? Obrigado, Senhor. O dia está lindo, maravilhoso, mas que ele seja cheio de clientes, abençoados. Não é assim? O pedido, a lista de pedidos começa. Mas mesmo com essa lista de pedidos, eu quero usar o meu talento. Muitas pessoas têm entrado dentro do meu táxi. E elas sempre saem com um CD, com um livro, com a palavra, com oração. Sempre saem assim. Coloque-se de pé, por favor, no seu lugar. Então, irmãos, a noite é uma noite de decisão. Não há desculpas. Ah, porque o Senhor me deu um filho. O Senhor me deu isso. O Senhor me deu aquilo. E aquilo outro. Mas Ele te deu muita coisa boa também. Muita coisa para nós vivermos bem e fazermos uso daquilo que Ele nos deu. Mas há uma boa notícia. Se você pretende renovar o seu conserto, o seu acerto de contas, se você pretende nessa noite dizer, Senhor, realmente o Senhor me deu, mas eu negligenciei tantas coisas na minha vida, mas eu quero de novo que o Senhor me use, que o Senhor me abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer, e eu quero voltar nessa noite, a ser uma pessoa usada novamente com tudo que o Senhor me deu. Com tudo que o Senhor me deu, eu quero de novo. Então você pode fazer isso. Você que está nos assistindo, aonde você estiver, que você receba Jesus aí como seu único e suficiente Salvador. E aproveitando a oportunidade, antes de orarmos, se há alguém aqui também no nosso meio, que gostaria de receber Jesus como seu Salvador, pastor, eu quero receber. Eu sei que Deus tem tantos talentos para a minha vida. Quero receber Jesus. Se alguém, levante sua mão. Gostaria de orar em seu favor. Você que está nos assistindo. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Se somos todos crentes, aqui está cheio de talentos. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos fazer uma oração diferente, né? Você que gostaria, nessa noite, tomar uma decisão. Senhor, eu quero cuidar primeiramente da minha vida espiritual, da minha saúde, da minha família, dos meus negócios, dos talentos que o Senhor me deu e muitas vezes eu negligenciei. Eu vou ser o primeiro a ficar aqui. Você quer vir aqui?
um pouquinho, nós orarmos por você, estendemos as mãos sobre a sua vida. Você que quer, Senhor, o Senhor me deu talento e eu não consegui usar. Vem aqui nessa noite, vem aqui à frente, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, você não vai deixar de fazer o que você está fazendo. Você vai continuar trabalhando, estudando, vivendo. Você vai continuar fazendo tudo que você está fazendo. Passeando. O que você for fazer, viajando, tirando férias. Mas aonde você estiver, o talento está junto com você. Ele nunca vai sair da sua vida. O que Deus te deu pode ficar adormecido, mas não sai da sua vida. Glória a Deus. Você que está aí, estenda suas mãos aqui para os nossos irmãos. Glória a Deus. Chega um cliente lá na sua loja, você faz uma venda para ele, você vende um carro, você vende um móvel, você faz uma unha, você corta um cabelo, você atende um cliente, mas tenta ter um sorriso nos lábios, tenta falar do amor de Deus. Se você recebe um elogio, dê um glória a Deus, fala que Jesus é que te deu, que Jesus é maravilhoso. Convide essa pessoa para vir à igreja, convide. Oh Deus, aqui está a nossa vida, Senhor, a minha vida e a vida dos nossos irmãos. E nessas mãos, Senhor, que são estendidas aqui agora, quanto talento o Senhor colocou nessas mãos, Senhor. Quantos dons o Senhor colocou nessas mãos. Quantos ministérios o Senhor confiou a cada um de nós, Senhor. Ó Deus, e nesta hora, em nome de Jesus, o Senhor venha renovar. Os seus filhos estão renovando agora os seus propósitos, seus compromissos de cuidar mais da saúde, de cuidar mais da família, de cuidar mais dos filhos, do marido, da esposa, de cuidar mais da igreja, das coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor. Não é o outro que muitas vezes tem que cuidar, não. Sou eu que tenho que cuidar. O Senhor confiou a nós tudo isso. Oh Deus, que essas mãos recebam agora mais talento ainda. Que essas mãos recebam dons para nós cuidarmos de pessoas, para nós trazermos almas para o Teu reino, Senhor. Essas mãos estão cheias agora, Senhor. E que o dia, Senhor, que o Senhor pedir contas para cada um de nós, essas mãos vão ser apresentadas e nós vamos dizer: aqui está, Senhor, o talento multiplicado. Aqui está a voz que o Senhor me deu. Aqui está a vida que o Senhor me deu. Aqui está, Senhor, tudo que me deste. Eu devolvo a Ti em dobro. Oh Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, os lares dos nossos irmãos, o trabalho das mãos de cada um seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém.